Olá, tudo bom com você? Eu sou a Priscila Guedes e a gente está no nosso canal Aroma Simples, o canal que veio Antes da gente falar sobre óleo de coco, vamos relembrar um pouquinho e saber um pouquinho mais sobre óleo vegetal? Então, olha só. Os óleos vegetais, eles são óleos ricos em ácidos graxos. O que significa isso? São óleos ricos em lipídios, em gordura. Diferentemente dos óleos essenciais, que são substâncias voláteis, que se dispersam com muita facilidade em contato com o oxigênio, os óleos vegetais, eles não vão ter essa volatilidade. Consequentemente, vão ter uma função muito importante em levar os óleos essenciais, carreando esses óleos essenciais para a nossa pele, melhorando assim o tempo de absorção e a absorção dos óleos essenciais no nosso corpo. Os óleos vegetais, eles têm essa finalidade, na verdade, uma delas, né? Que é justamente melhorar a absorção e dessa forma fazer com que os óleos essenciais eles sejam absorvidos por um tempo muito mais prolongado no nosso organismo. Os óleos vegetais, eles diferentemente dos óleos essenciais, eles são ricos em vitaminas, vitaminas A, E, vitaminas, zinco, ou seja, propriedades que nós não vamos encontrar nos óleos essenciais. A combinação de um óleo vegetal com um óleo essencial vai trazer para vocês benefícios para a pele, para o cabelo, para o corpo. E aí, o importantíssimo, a gente entender quando usar um óleo vegetal e como que esse óleo pode estar contribuindo para a absorção do nosso óleo essencial. Os óleos vegetais, eles ajudam na questão da nutrição da pele. Eles não vão hidratar a pele, eles vão nutrir. Por quê? Porque eles vão auxiliar na perda de água, ou seja, vão diminuir essa perda de água que ocorre normalmente ao longo do dia. Por isso que é errado a gente falar que os óleos vegetais promovem hidratação, mas é correto afirmar que eles promovem a nutrição, porque eles são ricos em vitaminas e eles auxiliam nessa questão da diminuição da perda de líquido pela pele, tá bom? Então, uma ótima opção para quem tem aquela pele bem seca, escamosa, eu vou falar para vocês já já. Quais são os tipos de óleos de coco que a gente tem? Existem alguns tipos, mas dentro da aromaterapia, dentro do uso de óleos essenciais, nós vamos estar utilizando 2, tá bom? Nós não vamos falar de óleo de coco refinado, porque esse não é bom em nenhum tipo, tá, gente? Nem para utilizar com óleos essenciais, nem para utilizar na culinária também, porque os óleos de coco, eles são muito importantes na culinária e trazem benefícios gastrointestinais, trazem benefícios estomacais, trazem benefícios imunológicos. Tem muito artigo aí dentro da internet acadêmica que falam sobre os benefícios do óleo de coco, mas desde que eles não sejam aquele óleo de coco refinado. Esse você corta da sua vida, corta da sua lista, que ele não deve fazer parte nem da sua culinária e nem do uso saudável em relação aos óleos essenciais, tá? Então, quanto ao óleo de coco,
Vamos lá falar um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o óleo de coco fracionado, oil coco nucíferas, tá? Esse óleo de coco aqui, fracionado, prensado a frio, é o mesmo óleo de coco que a gente encontra no TCM, tá? Vou botar a imagenzinha do TCM aqui, da embalagem do TCM. O que significa isso? TCM, ou óleo de coco fracionado, são triglicerídeos de cadeia média. Então, são óleos que vão ter uma rápida absorção. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre essa questão da absorção. Quando vocês forem procurar um óleo vegetal, é importante que a gente entenda a questão do índice comedogênico. Pri, lá vem você com palavra difícil. Gente, o índice comedogênico nada mais é do que um grau utilizado para avaliar o grau de obstrução de um óleo vegetal. Ou seja, quanto maior o grau de obstrução, ou seja, quanto maior a capacidade que aquele óleo vegetal tem de obstruir os poros da sua pele, maior será o índice comedogênico dele. Quanto menor o seu índice comedogênico, melhor é a sua absorção e menor ou zero é a capacidade de obstrução dos poros. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque nós temos tipos diferentes de pele. Pele seca, pele oleosa, pele mista, pele extra seca, tá? Então, para que a gente entenda por que às vezes a gente está fazendo uma sinergia para melhorar a questão das espinhas e não está melhorando. Talvez o tipo de óleo de coco que você está utilizando para fazer a sua sinergia não seja o melhor ou o mais indicado para aquele tipo de pele, tá bom? No caso do óleo de coco fracionado ou do TCM, ele tem um índice comedogênico 0, tá? Significa que eles não fazem nenhum tipo de obstrução dos poros. Isso é ótimo para quem tem pele oleosa, uma pele mista, tá? Então, quando a gente vai pensar em fazer uma sinergia para o rosto, utilizando o óleo de coco, o mais adequado é você estar utilizando um TCM ou você estar utilizando um óleo de coco fracionado, porque não vai causar a obstrução nos poros e não vai aumentar essa questão da produção de gordura e oleosidade na tua pele. Então não adianta você querer fazer uma sinergia usando aí uma melaleuca, às vezes até um gerânio na tua pele, se você não está utilizando, no caso do óleo de coco, o mais adequado para o seu tipo de pele, tá bom? Além disso, o óleo de coco fracionado ou o TCM, ele também pode ser utilizado para sinergias na pele de forma tópica, ao longo do corpo, como massagens também. O que a gente só precisa ficar atento com relação a isso? Que esse tipo de triglicerídeos de cadeia média, eles têm uma rápida absorção, eles têm uma ótima absorção. Então, quando você for fazer a sua sinergia utilizando esse tipo de óleo de coco, você pode estar passando ela de 2 vezes ao dia. Óbvio que tudo vai depender da finalidade, da conduta terapêutica estabelecida pelo teu aromaterapeuta ou a orientação fornecida pelo teu consultor de bem-estar, mas é importante que a gente se atenha a isso. Por quê? Porque eles são absorvidos mais rapidamente, então a gente não vai precisar ficar passando muitas vezes ao longo do dia, tá? Porque os óleos essenciais não vão se evaporar com tanta facilidade, justamente porque eles têm um grau de absorção maior, tá? O TCM e o óleo de coco, a gente também pode estar fazendo a ingestão. Como? A gente pode estar colocando nas cápsulas vegetais junto com os óleos essenciais que a gente quer fazer uso de forma interna, ou óleos essenciais dermocáusticos que a gente precisa fazer uso de forma interna, né? Que são aqueles óleos que a gente não pode estar fazendo uso sublingual, então a gente precisa colocar na cápsula. E é muito interessante a gente utilizar óleos vegetais junto com o óleo essencial também na cápsula para fazer a ingestão. Um exemplo: orégano, tomilho,
canela são óleos essenciais dermocáusticos, que quando a gente vai fazer a ingestão desses óleos, a gente obrigatoriamente tem que fazer por cápsula vegetal. E aí pode estar se utilizando o TCM ou o óleo de coco fracionado. Se você quer fazer o uso tópico desses óleos dermocáusticos também, é muito importante que você faça a diluição no óleo vegetal, tá? E aí você pode estar utilizando o TCM ou pode estar utilizando um óleo de coco virgem ou extra virgem, que eu vou falar daqui a pouco também. Outro item que é importante a gente estar entendendo dentro do óleo de coco fracionado ou do TCM é que esse óleo ele tem dois ácidos que são bem interessantes, o ácido cáprico e o ácido caprílico, exatamente. São dois ácidos que vão ter propriedades antioxidantes muito importantes, tá, gente? Além disso, como eles não têm o ácido láurico que a gente vai encontrar lá no óleo vegetal virgem e extra virgem, o risco de rancificar esse óleo de coco, esse óleo vegetal, é muito menor, tá? Então você pode deixar ele no ar ambiente mesmo, sem se preocupar em guardá-lo na geladeira se você morar num clima muito quente. A diferença também é que no caso o TCM ou o óleo de coco fracionado, ele não se solidifica em baixas temperaturas. Então ele vai manter o seu estado líquido mesmo se ele estiver numa temperatura abaixo de 20 graus Celsius aí aproximadamente, tá bom? Então, vamos fazer uma sinergia para a pele oleosa, para a pele mista. O ideal é que a gente utilize ou um TCM ou um óleo de coco fracionado, prensado a frio, justamente para evitar que ocorra a obstrução dos poros e aumente a produção de oleosidade nessa pele, certo? Agora, e o óleo de coco virgem ou extra virgem? Eu gosto muito desse óleo de coco aqui da Copra, tá? É um óleo de coco que eu recomendo, é o óleo de coco que eu uso, seja para colocar no meu cafezinho puro da manhã, que eu gosto muito de estar utilizando, ou para fazer também algumas sinergias. Então vamos entender um pouquinho qual a diferença desse óleo aqui de coco virgem ou extra virgem para o TCM que a gente falou agora. O óleo de coco virgem ou extra virgem, ele tem o índice comedogênico, lembra aquele índice que está relacionado à capacidade de absorção e obstrução dos poros, equivalente a 4. É isso mesmo. Então, se você tem uma pele muito oleosa, não é interessante utilizar esse tipo de óleo para fazer a sua sinergia na pele, tá? Agora, se você tem uma pele mais seca, esse óleo de coco é interessante e você pode estar utilizando também como uma opção para essa sua sinergia. Por quê? Porque o índice comedogênico dele é maior. Quando a gente fala que ele tem um índice comedogênico 4, ou seja, a capacidade de absorção e obstrução dos poros, a gente precisa ficar atento ao seguinte quando a gente for pensar numa sinergia utilizando ele como óleo vegetal. Significa que a capacidade de absorção vai ser menor. Pri, o que isso tem a ver? Socorro! Significa, gente, que você vai ter que estar passando a sua sinergia, utilizando a sua sinergia mais tempo ao longo do dia. Lembra que eu falei lá atrás que quando você faz a sua misturinha utilizando um TCM ou um óleo de coco fracionado, por serem muito absorvidos rapidamente, você pode estar utilizando lá umas 2 vezes ao longo do dia. Quando você utilizar o óleo de coco da Copra, que é um óleo vegetal de base virgem ou extra virgem, ele tem um índice comedogênico maior, consequentemente ele vai demorar mais tempo para ser absorvido e aí você vai ter que estar utilizando a sua sinergia mais vezes também ao longo do dia.
você vai ter que estar utilizando aí umas 4 vezes ao longo do dia. Por quê? Porque quando o teu óleo vegetal, ele demora muito para ser absorvido, você tem uma quantidade de óleo essencial que também vai ser evaporado aí. Se você tem um óleo vegetal que faz com que o teu óleo essencial seja absorvido muito rapidamente no organismo, beleza, você teve pouca perda de óleo essencial. Mas se o teu óleo vegetal ele é absorvido lentamente, consequentemente o teu óleo essencial também vai ser absorvido lentamente e ele vai sofrer mais evaporações. E aí você vai ter que estar utilizando mais vezes ao longo do dia, tá? Outra diferença, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas os óleos vegetais, virgens e extra virgens, eles têm aqui, ó, alguns ácidos. Eu gosto desse porque ele não tem cheiro, tá, gente? Tem óleos de coco aí que tem um cheiro muito, muito forte de coco. Eu não acho interessante utilizar com óleo essencial, porque o que a gente quer do óleo essencial? É o aroma do óleo essencial. É a gente trabalhar a parte emocional que o óleo essencial é capaz de promover pra gente. Então, é muito importante que o óleo vegetal, ele não tenha cheiro, né? Ele não tenha nenhum aroma para não competir com o aroma do teu óleo essencial. Então eu gosto muito desse óleo aqui. O óleo vegetal virgem ou extra virgem, no caso, ele tem o quê? Além do ácido cáprico, além do ácido caprílico, que a gente encontra no TCM, ele tem o ácido láurico. Pri, por que eu tenho que saber do bendito ácido láurico? Porque o ácido láurico, ele vai ter uma propriedade que os outros dois ácidos não têm. Ou seja, ele tem uma propriedade antifúngica que é muito boa, tá, gente? E aí a gente precisa acender aquela luzinha na nossa cabeça e pensar o seguinte: se você quer fazer uma sinergia, um desodorante natural utilizando um óleo de coco, aí é mais interessante você utilizar esse óleo aqui como base de óleo vegetal, tá? Por quê? Porque ele tem o ácido láurico que vai ter essa propriedade antifúngica que é bem bacana. Se você é uma pessoa que soa muito, aí a gente precisa ver se realmente os óleos vegetais, no caso o óleo de coco, vai ser a melhor opção de óleo vegetal para você. Se você não soa muito, né, a tua transpiração não é muito forte, o óleo vegetal de coco, esses óleos mais líquidos, eles podem ser uma opção bem interessante. O óleo vegetal virgem ou extra virgem, ele se solidifica em temperaturas abaixo de 25, 24 graus Celsius, tá? Se você encontrar ele nesse estado líquido, significa que você está numa temperatura maior que 25 graus Celsius. Então, deixa eu dar uma dicasinha. Bora fazer um desodorante natural utilizando o óleo de coco virgem? Vamos? 10 ml de óleo de coco virgem ou extra virgem da Copra. E aí você coloca 2 gotinhas de óleo essencial de melaleuca, 2 gotinhas de óleo essencial de gerânio. E você vai passar nas axilas. Vai ter um aroma maravilhoso, vai ter a ação e a propriedade aí antifúngica também que o óleo de coco vai te dar, e principalmente do óleo essencial de melaleuca. Então aqueles odores desagradáveis, eles vão realmente sanar e sair. Se você quiser passar, levar num rolãozinho e passar ao longo do dia, sem problema nenhum. Agora, se você não gosta dessa consistência mais líquida, o que você pode fazer? Você pode utilizar a mesma medida do óleo vegetal de coco virgem, mais a mesma medida do óleo essencial de gerânio e melaleuca, colocar num potinho, tá? E levar para a geladeira. Por quê? Porque em baixas temperaturas, esse óleo vegetal, ele vai se solidificar. E aí você pode passar na sua axila como seu desodorante natural. Você só talvez não tenha facilidade de carregar na bolsa e passar repondo esse desodorante ao longo do dia se você morar numa região muito quente, tá? Como é o caso aqui do nosso Amazonas maravilhoso, certo? Uma outra coisa que eu acho bem importante a gente falar e se atentar com relação ao óleo de coco é que eu posso também estar utilizando esse
óleo de coco como um veículo para fazer a diluição e a ingestão do meu óleo essencial. Gente, quando eu falo de óleo essencial para ingestão, é sempre óleo essencial com certificado de pureza, testado e garantido, tá bom? Um exemplo, eu vou tomar a minha copaíba, mas não gosto muito, não me agrada o sabor da copaíba, não quero fazer ela sublingual, então você pode pegar uma colherzinha pequenininha do teu óleo de coco, você pode usar esse da Copra, que é o que eu uso também, pequenininha, coloca lá só 1-2 gotinhas do seu óleo essencial de copaíba e toma, tá? O Zendogreen eu também gosto de estar usando ou mel ou esse óleo de coco aqui para fazer a ingestão do meu Zendogreen, tá? Então você pode estar utilizando os dois. Pri, posso estar utilizando o TCM também para fazer a ingestão do meu óleo essencial? Sem problema nenhum. Pode estar fazendo, sim. Lembra que eu falei para vocês que o óleo vegetal de coco virgem ou extra virgem, ele tem um ácido láurico? Isso é importante a gente se ater no seguinte, quando você for fazer sinergias e misturas usando um óleo de coco, virgem ou extra virgem, não façam em grande quantidade, tá, gente? Por quê? Porque o ácido láurico que tem nesse óleo de coco virgem e extra virgem, ele aumenta o risco de rancificação. Pri, como assim? Ou seja, esse ácido ele pode fazer com que o teu óleo vegetal ele se rancifique com mais facilidade e aí você perde a sua sinergia, tá? Então faça aí misturinhas de 5, 10 ml, 15 ml e aí você vai refazendo conforme a sua sinergia for acabando, tá? Caso contrário, se você quiser fazer uma sinergia com uma quantidade maior desse óleo de coco virgem ou extra virgem, precisa se ater se você mora num clima muito quente e aí é interessante você estar guardando ele dentro da geladeira para você não estar perdendo a sua sinergia, tá? Justamente porque ele aumenta o índice de rancificação, certo? Então, quando que a gente pode utilizar o nosso óleo de coco? A gente pode estar utilizando o nosso óleo de coco fracionado, esse aqui da Doterra eu gosto muito, para estar fazendo as minhas sinergias para o rosto. Gosto de estar fazendo também as sinergias que eu passo nas crianças. Gosto muito de estar utilizando ele como demaquilante para ele retirar a maquiagem, é ótimo, principalmente quando você utiliza, sabe aqueles rímels à prova d'água, ele é muito bom também, tá? O óleo de coco virgem, esse daqui, eu gosto de estar utilizando no meu café logo pela manhã, tomando. E Pri, eu não tenho TCM, eu não tenho óleo de coco da Doterra, eu posso estar utilizando ele para fazer minhas sinergias? Pode, gente, pode. Desde que você não tenha uma pele muito oleosa, pode estar fazendo a tua sinergia para o rosto. Se você quiser fazer também, utilizar uns óleos essenciais para fazer a nutrição da pele corporal, você pode estar fazendo. Para utilizar ele como um carreador para massagem, é ótimo, é excelente. Você também pode estar fazendo. Gosto muito de estar utilizando ele para as minhas misturinhas, para o cabelo, né? Para as minhas sinergias que eu faço para hidratação. No caso aqui do meu cabelo, do couro cabeludo, gosto muito. Então a gente tem uma gama de possibilidades de uso deles. Vou falar para vocês um pouquinho e vou deixar aqui embaixo o link de um estudo que aconteceu em 2004, que fala exatamente sobre a questão do uso do óleo de coco em indivíduos com pele seca, mais especificamente com xerose leve, tá? Nesse estudo, eles falam que o óleo de coco, ele melhorou a nutrição de indivíduos que sofrem com a pele seca, ressecada, com esse tipo de alteração que é a xerose leve, que causa uma dificuldade na absorção da pele, né? Ou seja, a pele ela é uma barreira de proteção. E quando essa pele ela fica descamada, ela fica ressecada, ela perde essa capacidade de nos proteger. Tá? Então é importantíssimo que a gente mantenha essa pele do nosso corpo nutrida, hidratada, com vitaminas necessárias para nos proteger de agentes
externos. Esse estudo de 2004 é bem interessante, eu vou deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Outro estudo também fala sobre a questão do uso do óleo de coco para os cabelos. Olha que maravilha! Exatamente, é um recurso acessível, barato, e que você pode estar utilizando os óleos essenciais para incrementar ainda mais esse benefício que o óleo de coco também pode estar te trazendo. É uma dupla maravilhosa. Óleo de coco, óleo essencial, é tudo de bom que existe para a saúde do cabelo. Esse estudo que eu falei para vocês, gente, ele mostra exatamente que o óleo de coco, ele ajuda a evitar a perda de líquido e de água dos cabelos ao longo do tempo, tá? Então ele vai servir como um lubrificante natural na questão da saúde capilar. Eu vou deixar o link aqui também para vocês darem uma olhada, se vocês tiverem curiosidade. Então, vamos lá. Óleo essencial de coco fracionado, esse aqui da doTERRA, ou o TCM, que é a mesma coisa, que são triglicerídeos de cadeia média, eles podem e devem ser utilizados nas nossas sinergias para a pele, para o rosto, para o cabelo, para massagem. Lembrando que eles têm uma alta absorção e uma baixa capacidade de obstrução dos poros. O óleo essencial de coco virgem ou extra virgem, como esse aqui da Copra, a gente também pode estar utilizando para fazer as nossas sinergias. No entanto, como eles são triglicerídeos de cadeias mais longas, eles vão ter uma capacidade de absorção menor, com maior índice de obstrução dos poros. E aí a gente precisa ficar atento ao número de vezes que a gente vai estar utilizando as nossas sinergias quando usar esse óleo de coco aqui. E aí,